De volta com vocês, agora para a gente continuar comentando aquelas 30 questões a partir da questão número 11, porque na aula passada a gente foi até a questão 10. Bora juntos? Questão número 11 aqui na tela, e ela diz o seguinte: sabe-se que os pneus do veículo precisam ser substituídos quando é que eles precisam ser substituídos? Quando o desgaste da banda de rodagem atingir o TWI. Isso é verdade ou não? Isso é verdade. TWI é aquela indicaçãozinha em alto relevo que tem entre os frisos do pneu, que tem uma medição de 1,6 milímetros. Nós já falamos disso algumas vezes, né? Então já está bem frisado isso aí. A banda de rodagem chegou no TWI, tem que substituir o pneu. Senão é infração grave e o veículo fica retido. Na letra B diz que quando houver dano que comprometa a sua utilização. Pensa comigo, ainda que você não tenha lido isso em algum lugar. Você tem ali um pneu, qualquer componente do veículo, não precisa nem ser exatamente o pneu, que oferece ali qualquer comprometimento na segurança ou na utilização daquele componente, daquele equipamento, ele precisa ser substituído, né? Com pneu, obviamente, não seria diferente, né, gente? Então, letra B está verdadeira também. Quando a gente tem duas respostas, certamente lá na alternativa D ou em alguma das alternativas vai estar escrito todas. E é exatamente o que acontece aqui. Na letra C fala, todas as alternativas estão corretas. Certamente será essa a resposta. Quando acontece isso, eu já falei com vocês em outras oportunidades, né, pelo macete que eu ensino aqui. Quando acontece de uma das alternativas ter esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Mas vamos analisar a D aí por segurança. Quando ocorrer desgaste irregular na sua banda de rodagem. O que é desgaste irregular? O pneu não está a banda de rodagem toda desgastada, mas houve ali um desgaste irregular. Por exemplo, numa freada muito forte, ele desgastou só num ponto, aí ficou aquele desgaste naquele ponto, ao ponto de chegar no TWI ali, ou até mesmo deixar o pneu careca, liso. Então aquele veículo que precisava de um alinhamento, ou pneus que só andavam descalibrados, ou com excesso de pressão na calibragem ali, ele começa a desgastar nas bordas, nos ombros, ou então no centro da banda de rodagem, acontece um desgaste irregular. Nesse caso, vai comprometer a utilização do pneu e, claro, tem que substituir sim. Portanto, a letra C aqui, que diz que todas estão corretas, cabe muito bem, tá? Temos aqui a confirmação, letra C como resposta à questão número 11. Deixa eu só aproveitar para explicar enquanto eu estou lembrando. Pneu tem validade? Olha, segundo alguns fabricantes, eu lendo sobre isso, eles dizem que o pneu não tem validade. O pneu tem tempo de garantia. Agora, curioso, né? Para mim, o tempo da garantia é o tempo da validade. Porque se o pneu tem lá 5 anos de garantia, você usar ele após esse período, saiu da garantia. Então, quer dizer, para mim isso é validade. Não tem validade para fins legais. Se você procurar na legislação, principalmente a de trânsito, você não vai encontrar ali validade de pneu. Se o pneu estiver vencido, vai ser infração. Não tem. E mesmo que você exceda ali o tempo de garantia, também na legislação não tem essa punição. A mesma coisa acontece com o capacete. Se você olhar dentro do capacete, tem uma etiqueta ali, lá tem a data de validade do capacete. Se eu não me engano, são 5 anos. Mas existe punição se você usar esse capacete depois daquele prazo ali? Não. Então, legalmente, tanto o pneu quanto o capacete não tem essa data de validade estabelecida. Estamos alinhados? Contudo, eu recomendo, assim como os fabricantes, que você não utilize pneus que excedam o tempo de garantia. Porque se o próprio fabricante não garante depois daquela data, não é você que vai arriscar usar aquilo no seu veículo, né? Ok. Questão número 11, só confirmando, letra C, bora para frente. Questão número 12. O filtro de ar tem como função, vejam bem, filtro. Ele filtra o quê? O ar. Que ar que ele filtra, hein? Filtrar o combustível? Não. Aqui está falando que é filtro de ar, né, gente? Tem uns negócios que... Essa aqui é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando. Filtrar o óleo lubrificante? Não, ele está falando que é filtro de ar. Então esse aqui também está fora. Filtrar o ar... Opa, começamos a alinhar aqui, hein? Filtrar o ar que vai para a câmara de combustão. Como assim ar vai para a câmara de combustão? O que é a câmara de combustão? É o cilindro. É o cilindro. Aqueles cilindros que tem lá no bloco onde o combustível é queimado. Sim, realmente. O combustível é misturado com o ar, né? Vamos colocar isso aqui, ó. Combustível mais ar vão lá para o cilindro, para a câmara de combustão. E esse ar precisa ser filtrado.
Exatamente essa letra C corresponde à finalidade, à função desse filtro de ar. Ou seria a letra D, filtrar o ar, de novo, que refrigera o motor? Não. O ar que refrigera o motor, lembrando que o sistema de arrefecimento, ele pode ser água e ar, ou até ou ar, que no caso de motocicletas, em 90% delas, você vai encontrar só arrefecimento a ar. Esse ar, ele não é filtrado. Do jeito que ele vem ali do ambiente, ele é jogado ali no radiador ou mesmo no motor para baixar a temperatura do motor. Tem isso aqui não, isso aqui é falso. A resposta aqui provavelmente vai ser letra C. Bora ver? Está aí confirmada a letra C como resposta da questão número 12. Questão número 13. Em caso de mau funcionamento ou interrupção total do motor, os dois sistemas que primeiro, são dois, nós devemos verificar quais são eles? Eu acho que eu mostrei isso agora, nos slides finais aqui da aula de mecânica. Foi na aula anterior, a aula passada aqui. Elétrico, elétrico, aí vai carga de bateria, qualquer problema no sistema elétrico, chave de ignição, motor de arranque, né? E também o sistema de alimentação, que é o que fornece ali o alimento para o motor funcionar. Bora ver? Alimentação e elétrico, bateu, certamente vai ser essa aqui a resposta. Lubrificação e frenagem, não. Arrefecimento e suspensão, não. Direção e transmissão, não. Está aqui, 100 vezes alternativas, a gente já chegou à resposta. É uma coisa recente, está na memória da gente ainda. Vimos na aula anterior, né? Ficou bem fácil essa. Está aí confirmada a letra A como resposta da questão número 13. Questão número 14 agora. Qual a função básica, função básica do sistema de freios ABS? ABS é sistema, vamos colocar na ordem aqui, sistema anti-bloqueio. Coloquei na ordem para tradução para o nosso idioma, tá? Fica SAB, né? Mas seria ABS em inglês. Ou Anti-Blocker System. Qual a função básica dele? Amenizar os balanços do veículo durante uma frenagem? Não, não é essa a função. Não vai amenizar balanço, não. Melhorar o controle do carro em pistas de maior aderência? Olha, que ele melhora o controle do carro. Não vou nem dizer que ele melhora, ele mantém o controle da direção, mas isso independe de ser com pista com maior ou menor aderência. A função do ABS aqui, acho que independe disso. Vou deixar isso aqui em aberto. Letra C. Controlar a força inserida no freio, a fim de não permitir o travamento das rodas. Ok, a fim de não permitir o travamento, não vai deixar as rodas travarem durante uma frenagem mais brusca. Isso aqui tá ok, hein? Se eu estava em dúvida na B, entre B e C eu vou de C, então já até elimina a B. E vamos ver a letra D. Absorver os impactos no momento de um acidente. Negativo. Quem vai absorver impacto na hora de um acidente são os para-choques, né? Para-choque. Isso aí. Então não é essa também, só pode ser letra C. Bora ver? Aí confirmada a letra C como resposta à questão número 14. Questão número 15. O veículo começa a puxar para um dos lados. Isso é indício de quê? Indício, gente, é sinal, tá? Indício é uma forma mais chique de falar assim, tá com sinal de alguma coisa. Se você liga para o seu mecânico e fala, tá com sinal de alguma coisa, ele vai entender. Você fala indício, aí vai falar, você gastou, hein? Vamos melhorar esse vocabulário aí. Detran é danado para fazer isso, né? Em vez de usar um vocabulário mais simples, isso é sinal de quê, hein? De quê? Todas as alternativas estão corretas. Quando acontece isso, nós temos 80% de chance de ser essa a resposta. Mas vamos analisar, gente, porque aqui existe 20% de chance de não ser, tá? Toda regra tem exceção. Folga no sistema de direção? Pode ser. Se tiver folga no sistema de direção, esse carro tende a puxar para um dos lados, sim. Pneu descalibrado ou furado? Também. Se tiver um pneu furado ou descalibrado, o carro tende a puxar para aquele lado. Isso aqui também é verdade. Falta de alinhamento das rodas? Sim, que é uma daquelas manutenções no sistema de rodagem, lembram? Então todas as três servem. O nosso macete dos 80% aqui funcionou. Vamos ver se é essa a mesma questão, a resposta? Aí, acertamos usando o macete. Olha só como é que o macete ajuda, cara. Às vezes o cara não sabe nada de mecânica, nada mesmo. Assiste a aula, mas chega lá com a cabeça aérea. Para chutar aqui, é melhor ele chutar onde o macete indica. É 80% de chance de você acertar. Pode ser que uma hora ou outra você vai errar, né? Porque tem aqueles 20% de margem de erro. Mas e os 80%? Se eu tiver que chutar totalmente a esmo, sem saber para que lado está ventando, eu vou usar o macete, claro. Não tenha dúvida disso. Questão número 16. Qual sistema é indispensável? Qual sistema é
indispensável ao funcionamento dos equipamentos de sinalização luminosa do veículo. Sistema de transmissão, suspensão, elétrico ou freio. Qual que vocês acham? Sistema de sinalização luminosa. Se tem luz, precisa de eletricidade, não precisa? Se não tiver eletricidade, se não tiver carga na bateria, esse sistema funciona? Não funciona. Vamos ver se os outros são indispensáveis? Vamos supor que deu um problema lá numa determinada marcha. A terceira marcha não está entrando. O sistema de iluminação do carro, sinalização, seta e tal, vai funcionar? Vai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso aqui é dispensável. Nós estamos procurando qual que é indispensável para o sistema luminoso. O sistema de suspensão, se tiver um amortecedor ruim, quebrado, estourado, a seta vai funcionar? O sistema de sinalização, o sistema de freio vai funcionar? Vai. Então, isso aqui é dispensável. Eu estou procurando qual que é indispensável. O sistema de freios, pastilha estiver gasta, o freio não estiver muito bom, a seta vai funcionar? O sinal de freio vai funcionar? Vai. Mesmo estando com problema na pastilha, lá na hora que você pisar no freio, o sinal de freio, a luz de freio vai acionar. Então isso aqui é dispensável. Eu estou procurando qual que é indispensável. Bora ver? Tá aí. Resposta C de casa, confirmada na questão 16. Questão 17. O processo que verifica vários ângulos na suspensão e evita o desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção chama-se... tinhoso isso aqui, né? Se você não tiver um conhecimento, não vou nem dizer amplo, mas se você não tiver uma boa interpretação, talvez você não consiga chegar na resposta. Verificar vários ângulos da suspensão. Ângulos da suspensão. Para evitar desgaste prematuro dos pneus e danos ao sistema de direção, é o alinhamento das rodas, é a calibragem dos pneus, é o balanceamento das rodas, ou todas estão corretas? Aí se você não sabe para onde está ventando, você sabe que a chance de ser a letra D é 80%, né? Mas será que é essa a resposta? Não, não é essa a resposta. Primeiro por quê? Porque a calibragem de pneus não tem nenhuma relação com suspensão, nenhuma relação. O balanceamento das rodas também não tem nenhum... O balanceamento é quando acontece aquela trepidação na direção, né? Eu lembro até que eu mostrei uma imagem para vocês. Direção trepidando, tem que balancear a roda. A calibragem dos pneus vai interferir sim no desgaste prematuro, mas no sistema de direção não. Não tem nada a ver. Então todas afirmativas não pode ser. Balanceamento você já sabe que não é. Entre alinhamento e calibragem, o que você faz? Alinhamento. E esse alinhamento das rodas, ele acontece com a verificação dos ângulos do sistema de suspensão. Exatamente, para botar as rodas alinhadinhas. Letra A é a resposta da questão número 17. Sentir trepidação no volante de direção ao alcançar uma determinada velocidade, normalmente essa velocidade que vai ser acima de 80 km por hora, é sinal de necessidade de manutenção indicada na alternativa. Qual alternativa? Olha, trepidação no volante nós falamos no slide anterior. Na questão anterior nós falamos disso. É falta de balanceamento nas rodas. Essa é a resposta. Troca no fluido de freio? Nada a ver. Lubrificação da caixa de direção? Nada a ver. Alinhamento das rodas? Não trepida o volante. Na verdade faz é puxar o carro para um lado ou para o outro, que inclusive foi a resposta da questão anterior, né? Só lembrando, para quem não pegou essa explicação, um pneu, quando você bota um pneu numa roda, costuma não, sempre vai acontecer. Num determinado ponto daquele pneu, porque ele é um círculo, né? Num determinado ponto daquele pneu, vai ter mais peso do que no outro ponto. E esse peso é questão de gramas, 10 gramas a 50 gramas, mais ou menos. É levinho, pouca coisa mesmo. Só que aquilo ali tem o seguinte efeito. Quando esse carro está rodando, girando ali, em funcionamento, em trânsito, a hora que esse peso mínimo, 15, 10, 20, 30 gramas, na hora que ele vai subir a roda fazendo o giro, ele fica mais pesado. Na hora que ele desce fácil, né? Porque o peso ele tende a descer. Então ele desce rápido, sobe devagar. Desce rápido, vamos fazer assim, ó. Sobe devagar, desce rápido. Sobe devagar, desce rápido. Sobe devagar, desce rápido. E ele vai fazendo isso. Isso aqui em alta velocidade faz o quê? Olha para mim, ó. Trepidação. Aí esse balanceamento é justamente isso, balancear, distribuir o peso. Bota a roda no equipamento e esse equipamento ele vai te mostrar aonde
que está mais pesado e quanto que está mais pesado. Fala, fulano, nesse ponto aqui está dando 20 gramas a mais de peso aqui. Aí o que o cara faz, o borracheiro? Ele vai bate um pezinho de chumbo do outro lado para fazer o balanceamento. Aí vai parar esse problema dele ficar trepidando na hora que ele estiver andando em alta velocidade. É um processo simples, bem engenhoso, né? Mas simples. E manutenção barata, isso aí normalmente eles cobram R$10 por roda. É muito barato. Nas 4 rodas cai menos de R$50. Tá aí, letra A resposta da questão número 18. Questão 19. Qual o nome do conjunto de componentes que liga e desliga o volante do motor à caixa de transmissão? Então nós temos aqui o motor, vamos escrever aqui, motor. Esse aqui vai gerar força. Tem o eixo de manivelas aqui. Na ponta do eixo de manivelas tem o volante do motor. Isso aqui a gente estudou lá no iniciozinho da aula de mecânica, tá? Princípio de funcionamento. Logo depois aqui tem a caixa de câmbio. Vou fazer grandona aqui, mas é lógico que ela não é do mesmo tamanho do motor, tá? Isso aqui é o câmbio, caixa de marchas. Câmbio, gente, para quem não sabe, são as marchas, tá? Caixa de marchas. E a questão quer saber, o que que liga ou desliga o volante do motor, que é esse componente aqui, a caixa de marchas, porque essa força precisa sair do motor e chegar lá na caixa de marchas. Depois da caixa de marchas, ela vai pelo eixo cardan, diferencial, semi-eixos ou semi-árvores, para então chegar nas rodas do veículo. Ok, isso aqui é um carro de tração traseira, tá? O que que liga? Aqui no meio, aqui, nesse ponto aqui, tem um componente que liga ou desliga o volante do motor à caixa de câmbio. Essa questão é muito comum em prova, tá? E a resposta é isso aqui, é o sistema de embreagem. E é muito fácil saber, gente. Por exemplo, você liga o carro, põe em primeira e o carro não anda. Por que ele não anda? Porque você está com o pé na embreagem. No momento que você aciona a embreagem, o sistema de embreagem desliga o volante do motor da caixa de marchas. Por isso que a força não passa para as rodas e o carro não anda. Entendeu? Conforme você vai soltando a embreagem, essa força vai passando para a caixa de marchas e então chega nas rodas. E é para isso que existe o sistema de embreagem, que é para o carro ir recebendo essa força aos poucos. Já pensou se não existisse a embreagem? Ligasse o carro e já saísse andando? E dá um pulão, né? De vez em quando tem gente que faz isso. Liga o carro, esquece de pisar na embreagem e já sai dando aquele pulão e andando. Esse componente que tem aqui no meio, que liga ou desliga o motor, mais precisamente o volante do motor, à caixa de marchas, é o sistema de embreagem. Isso aqui não é só o pedal não, tá, gente? O pedal é por onde você aciona esse sistema. Isso aqui existem vários componentes dentro desse sistema. O pedal, aquele que você vê ali dentro do carro, é só o acionador do sistema, tá bom? Alternativa A confirmada como resposta da 19. Questão número 20. Sobre o canister. Canister. É incorreto afirmar... Ele absorve os vapores de combustível? Sim, ok. Ele envia os vapores para a câmara de combustão? Sim. Ele pega esses vapores de combustível que seriam dispersados no ar e devolve para o sistema de alimentação. Então tá certo. Ele devolve. A palavra certa seria devolve para o sistema de alimentação, né? Ele impede que gases se dissipem no meio ambiente? Claro, o combustível que estaria evaporando indo para o meio ambiente, poluindo o ar, ele absorve e retorna com ele para o sistema de combustão ou de alimentação. Então aqui, ok. Nós estamos procurando a incorreta. A incorreta só pode ser essa aqui. Converte os gases tóxicos em gases inofensivos. Isso aqui é a função de quem, hein? Catalisador. Esse aqui é o componente que faz essa função. Então isso aqui é falsa. As outras 3 são verdadeiras, eu estou procurando a incorreta, é essa resposta, a letra D de dado, resposta da questão número 20. Está aí confirmada. Questão número 21. Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Sobre o funcionamento do motor. Bora ver então, né? A queima da mistura ar-combustível, essa mistura ar-combustível é aquela que o carburador faz, né? Carburador ou injeção eletrônica nos veículos mais novos. Eletrônica. Ela é convertida em energia mecânica. Exatamente. O motor queima essa mistura ar-combustível e converte em energia mecânica, que é também chamada de força motriz necessária para o veículo movimentar. Essa, inclusive, é a função
primária do motor, né? Isso aqui é correto. Eu estou procurando a incorreta. Vamos ver a letra B. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Ignição é a chave de ignição, ela libera a energia. Isso aqui está com cara de ser falsa, tá? Vou deixar isso aqui aberto por enquanto. A mistura ar-combustível, ela é levada para dentro dos cilindros, onde é comprimida e queimada. Isso é verdade. Nos motores a diesel, somente o ar é comprimido na câmara de combustão. É verdade. Professor, e esse somente é isso? Somente não é uma casca de banana? 90% das vezes sim, mas tem aquela margem de erro de 10% e nesse caso caiu na margem de erro. Isso aqui é verdade. Motor a diesel, ele comprime, na hora que ele está comprimindo lá, ele não comprime a mistura ar-combustível, ele comprime só ar quente. O combustível mesmo, que é o diesel, ele é injetado no momento que o motor vai explodir. Então isso aqui é verdade, essa aqui é a falsa. A ignição não desloca a energia do motor para as rodas, não. Quem desloca essa energia do motor para as rodas é o sistema de transmissão. Então, quando você estiver analisando uma questão e surgir uma dúvida, não elimina ela não, deixa ela para trás e vai analisar as outras. Consequentemente, você vai entender depois que aquela ali era a resposta mais adequada. E é exatamente isso. A resposta B é incorreta. Questão número 22. Distribuidor, velas de ignição, bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de combustível. Pô, aqui está falando dispensável. Dispensável que é não precisa ter ou possuir. Pô, que carro que vai funcionar sem o distribuidor de energia, sem as velas de ignição e sem a bobina que converte baixa tensão em alta tensão? É esse aqui, ó, o diesel. Porque o diesel, ele nem tem vela de ignição. Aliás, não tem nenhum desses aqui, nem distribuidor, nem vela de ignição, nem bobina. O motor a diesel não depende desses dispositivos. Se ele não tem vela, ele não precisa de bobina, porque a função da bobina é transformar baixa tensão em alta tensão e jogar lá na vela de ignição para provocar o centelhamento quando for um motor a etanol, GNV ou gasolina. O diesel não precisa nem de distribuidor, nem de vela de ignição e nem bobina. Então a resposta é a letra B de bola. B de bola, a resposta é a questão número 22. Questão número 23. A válvula. Toda válvula é um componente que permite a passagem ou não de um determinado fluido. Aqui nós estamos falando da válvula termostática. Termo vem de temperatura, então ela está lidando com fluido quente. É um dispositivo do sistema, o que vai encaixar aqui? E fica localizada entre o radiador e o motor. Olha, o radiador é peça do sistema de alimentação, né? Aliás, o radiador é a principal peça do sistema de alimentação. O pessoal confunde muito radiador com carburador e alternador. O alternador, ele é um componente do sistema elétrico. Ele gera energia elétrica e manda essa energia para a bateria armazenar. A bateria, não é bateria, eu falei carburador. O carburador é um componente do sistema de alimentação, que lida com combustível. O carburador, hoje substituído pela injeção eletrônica, é o componente responsável por realizar a mistura explosiva, que é misturar ar com combustível. E o radiador é uma peça do sistema de arrefecimento. Arrefecimento. É, inclusive, a principal peça do sistema de arrefecimento. E essa válvula termostática, que cuida aqui de temperatura, mexe também com termo, assim como o arrefecimento também mexe com termo, que é a temperatura, termo. Ela que vai permitir a água circular no sistema de arrefecimento. Ela fica lá na saída do motor. Quando o motor esquenta muito, a válvula termostática abre e a água circula, evitando que o motor superaqueça. Então a válvula termostática, ao termo de temperatura, ela também é um componente do sistema de arrefecimento, assim como o radiador, que é a principal peça do sistema de arrefecimento. Vou de B, aqui nessa lacuna vai caber exatamente a palavra arrefecimento. Vamos ler agora? A válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento e fica localizada entre o radiador e o motor. Essa é a resposta, bora ver? Confirmada em B de bola na questão número 23. Questão número 24. Sobre a injeção eletrônica, eu já sei que ela substituiu, nós já aprendemos isso,
substituiu o carburador. Tanto o carburador quanto a injeção eletrônica têm a função de misturar ar com combustível. Bora ver então. Sobre a injeção eletrônica, marque a incorreta. Sua manutenção deve ser feita periodicamente. Ok. Tudo precisa de manutenção periódica. Aqui não falou qual é essa periodicidade. Mas é claro que tudo precisa de manutenção periódica. Eu estou procurando a incorreta, com certeza essa não é incorreta. Os bico-injetores são elementos que precisam de reparos. Todo componente um dia vai precisar de reparo. Isso é verdade. Se eu estou procurando a incorreta, já elimino essa letra B. Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. Eu acabei de falar. Todo componente precisa de manutenção periódica. E a letra D diz que agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. A injeção eletrônica, realmente, ela agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. Consome menos combustível, polui menos, uma série de outras coisas. Dá uma melhor performance para o veículo. Isso é verdade. Como eu estou procurando a incorreta, eu vou eliminar ela. Vou ficar com a letra C mesmo. Confirmada a letra C como resposta da questão número 24. Questão número 25. O motor está funcionando. Você coloca a primeira marcha e acelera. Solta a embreagem e o veículo não sai do lugar. Olha que interessante, o motor já funcionou, tá ligado? Tá fazendo barulho. Você põe a primeira marcha, acelera, solta a embreagem e o carro não sai do lugar. A primeira suspeita é que o problema esteja relacionado ao sistema de... Qual sistema que deu problema, hein? Arrefecimento, transmissão, ignição, suspensão. Por que o carro não sai do lugar? Porque a força gerada pelo motor não está chegando, não chega às rodas. Se a força chegar lá nas rodas, esse carro vai andar. E por que a força não está chegando? Quem é que tem essa função de levar a força gerada pelo motor até as rodas? É o sistema de transmissão. Esse bacana aqui, ó. Transmissão. E aí, meu querido, pode ser uma série de coisas. Pode ser o próprio sistema de embreagem, que já integra ali o sistema de transmissão. Pode ser a caixa de câmbio que deu problema. Diferencial, eixo cardan, qualquer coisa ali do sistema de transmissão que não está deixando essa força chegar lá nas rodas. O arrefecimento aqui tem nada a ver. É o resfriamento do motor. A ignição também não e suspensão também não. Está aí confirmada a letra B de bola na questão 25. Questão 26. Qual a função do sistema de ignição? Preparar e transportar o combustível ou não? Combustível é o alimento do veículo. Quem é responsável por isso é o sistema de alimentação. Provocar uma faísca no sistema de escape. Olha, na verdade, a faísca que é provocada é lá na vela de ignição que acontece dentro do motor. Não é nem no escape. Escape é escapamento. Não tem nada a ver. Essa alternativa ela está contraditória. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Provocar uma faísca ou centelha na câmara de combustão do motor. Opa, aí sim. Essa centelha ela é provocada pela vela de ignição. Ela recebe uma descarga elétrica, provoca uma centelha lá dentro da câmara de combustão. Combustão é a queima do combustível, onde o combustível é queimado. Isso é lá dentro do motor, tá? Para que ocorra a queima da mistura explosiva. Aqui tá tudo lindo, tá? Tá certinho isso aqui. Provavelmente vai ser essa a resposta. Letra D. Evitar o desgaste prematuro do motor. Não, quem evita desgaste prematuro do motor é o sistema de lubrificação. Isso aqui está fora, não tem nada a ver com o sistema de ignição. Sobrou para a gente a letra C mesmo. Está aí confirmada a letra C, a resposta da questão número 26. Questão número 27. O sistema de arrefecimento, que é aquele que cuida da temperatura do motor, ele pode ser a ar. Sim, nas motocicletas, 90% das vezes ele é ar. Tem até carros, né, carros mais antigos, que o arrefecimento é somente a ar. Fusca, Kombi, Variante. Esse carro também pegava fogo, era uma beleza, né? Brinca, mas existe. Então aqui está ok. Ele pode ser a água? Pode, claro. Tanto que o seu carro certamente tem arrefecimento a água. Ele pode ser água e ar. Sim, claro, as duas. O seu carro é água e ar, aliás. Todas estão corretas? Quando tenho todas, a gente já sabe que é 80% de chance desta alternativa ser a resposta. Será que aqui dá para aplicar os 80%? Dá, né, gente? Aqui dá. Tá aí. Letra D. O sistema de arrefecimento pode ser a água, a ar, pode ser a água e pode ser os dois, água e ar. Questão número 28. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação para quem?
para o veículo funcionar facilmente de manhã, olha, não vou negar que um motor sem lubrificação, talvez ele nem funcione. Mas não é esse o objetivo principal, não. Eu vou deixar isso aqui em stand-by. Deixa ela guardadinha aqui, depois eu volto. Bota assim, ó. Vou colocar um sinalzinho de interrogação nela, ó. Depois eu volto. Para engatar melhor as marchas, não tem nada a ver. Se fosse lubrificação da caixa de marchas, que é a caixa de câmbio, né? Eu até diria que pode ser. Mas aqui, lubrificação do motor, nada a ver. Para aumentar a potência, não. Lubrificação não aumenta a potência do motor, não tem nada a ver. Para reduzir o desgaste, opa, aí sim, reduz o desgaste das peças? Sim. Reduz o aquecimento? Sim. O desgaste, a redução do desgaste é a finalidade primária do sistema de lubrificação do motor. E o controle da temperatura é a finalidade secundária do sistema de lubrificação. Porque, na verdade, controlar o aquecimento é função primária do sistema de arrefecimento. Arrefecimento, ok? Mas ela é função secundária, vou até colocar aqui a primária, é função secundária também do sistema de lubrificação, naquele esquema da mão que eu falei, joga um óleo ali, lubrifica, ajuda a controlar a temperatura. Então, sem dúvida, é letra D. Se eu estava em dúvida naquela letra A, agora já não tenho dúvida mais. Bora ver? Aí, letra D de dado confirmada como resposta da questão 28. Questão 29. A força motriz, também chamada de energia mecânica, essa força motriz é levada até as rodas por meio de quê? Quem que leva a força que o motor gera até as rodas? Nós vimos isso há 2 ou 3 questões atrás. É o sistema de transmissão. Tem isso aqui? Sistema de transmissão, letra A. É o motor do veículo? A força motriz é levada até as rodas por meio do motor? Não, o motor só gera a força. Quem leva é o sistema de transmissão, aqui está fora. Pelo motor de arranque? Não, o motor de arranque é aquele motorzinho elétrico. É um motor elétrico que dá partida no motor principal. Não é isso aqui, tem nada a ver. É a embreagem? A embreagem, na verdade, ela só liga o motor ao sistema de transmissão para que essa força chegue lá nas rodas. Letra A, está aí confirmada a resposta da questão 29. Bora para a última? Ansiosos aí? O instrumento que indica a temperatura do motor é, qual que é? O amperímetro. Não, o amperímetro é o da bateria, né? Bateria. Amperagem. Então não é esse. Eu estou procurando o que indica a temperatura. É o termômetro? Claro, né, gente? Claro, quando a gente quer medir a temperatura de qualquer coisa, a gente usa um termômetro. Então, certamente, é essa a resposta. Seria o odômetro? Não, o odômetro é aquele que registra quilometragem que o veículo percorreu em toda a sua vida útil. Não confunda com o velocímetro. O velocímetro não registra. O velocímetro indica, mostra. Então aqui não é a resposta da questão, nós já achamos que é a B, né? Estou só aproveitando para ampliar aqui a explicação. E o manômetro é aquele que indica problema do sistema de lubrificação, óleo. Resposta B confirmada aí na questão número 30. Uhul! Chegamos no final. Graças a Deus, passamos por todo o conteúdo do curso teórico preparatório para a prova do Detran, prova teórica. Claro que muito do que a gente viu aqui vai valer para te ajudar até nas aulas de direção, né? Mas por enquanto o objetivo foi focar na teórica. Recomendo que você assista essas aulas outras vezes, principalmente aquelas partes que você teve maior dificuldade, sempre focando nos conteúdos que caem mais, que é normas de circulação e conduta, onde entra preferência, questão de onde pode estacionar, onde não pode, mão, direção, ultrapassagem. Então essas normas caem muito em prova. Sinalização, eu não estou falando só de placa, eu falo também de sinalização horizontal, que é a que está no chão. Eu falo da sinalização emitida pelo agente de trânsito, que é o silvo e o gesto. Eu falo da sinalização semafórica. E, por fim, direção defensiva. Essas são as 3 que vão dominar as questões da sua prova. Norma de circulação, sinalização viária e direção defensiva. Mecânica é difícil, mas cai só 2 em prova. Primeiro socorro é difícil, mas cai só 2, 3 em prova. Meio ambiente, cidadania, chatinho, mas cai só 2, 3 em prova. Quer focar naquilo que cai mais? Norma de circulação, sinalização e direção defensiva. Bons estudos para você. Obrigado por ter me tolerado até aqui. Tenho certeza que vai fazer uma excelente prova.